Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem mais uma vez. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist do Evangelho no Lar. Hoje, terça-feira, em Bragança Paulista. Os gatos brigando aqui no meu pé. E a gente se preparando aí para o feriado de Semana Santa e depois Tiradentes e por aí vai, né? E vem aí uma longa sequência na semana aí. E para aquelas pessoas que não vão viajar, obviamente poderão, né, fazer outras coisas, inclusive se tiver oportunidade de fazer prece também, né? Amanhã é o último dia útil praticamente da semana, vamos chamar assim, né? E aí damos então a sequência. Hoje eu estou sentindo uma energia estranha. Eu não sei bem dizer o que é uma energia estranha durante o dia inteiro. Eu não consegui identificar o tipo de energia que está rolando, né? Mas enfim, logo logo a gente entende. Tá bom? Bom, como vocês sabem, aqui na nossa playlist O Evangelho no Lar, a gente sempre faz 8 minutos de respiração, com o intuito da gente, vamos dizer assim, desacoplar do dia, né? E obviamente entrar num estado diferenciado para justamente a gente ter um pouquinho mais de concentração no momento da nossa prece, né? E como vocês também já sabem, a gente usa sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, como referência. A gente usa também esse livro aqui, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium cuiabana Irene Pacheco Machado. E a gente usa também esse outro livro aqui do Sri Prem Baba, que tem umas mensagens bem interessantes aí, que ajudam a gente a refletir sobre o nosso modo de vida, né? E aqui estamos indo aí já para mais de 110 encontros, né, como este. E na medida do possível a gente tenta aprimorar, né, esses encontros, e obviamente isso vai também fazendo bem pra gente, muito bem. Bom, como que a gente faz geralmente? Geralmente a gente inicia o período fazendo a respiração, que a gente divide essa respiração, né, em 3 etapas. A primeira etapa seria a inspiração, que seria inspira até o meio do pulmão, pausa, aí completa a capacidade do seu pulmão, pausa, aí a gente vai expirando, ou seja, soltando o ar lentamente, tá bom? De acordo da maneira, né, que você se sentir confortável. Lógico que essa pausa vai depender do seu conforto, e essa inspiração também depende do seu conforto, tá bom? Eu costumo aqui fazer essa minha respiração usando um pouco mais de som, que é justamente para as pessoas saberem como a coisa está andando, tá? Hoje aqui eu escolhi uma música de um site chamado Upbeat, né? E é uma música de um artista chamado Ambient Boy, né? Esse site, para quem não sabe, é criador de conteúdo. Você pode usar essas músicas sem direito autoral, tá certo? Então vou pôr a música um pouco mais alta aqui e vou começar a respiração. Eu respiro assim, ó. Tá bom? É assim que eu faço normalmente.
Muito bem. Nós tivemos aí então a música do produtor, ou não sei como é que é o artista, né? Ele se intitula Ambient Boy, que eu, né? E a música que a gente ouviu foi Wonders of Life. Você pode ouvir essa música também nesse site, né? E pode baixar, inclusive, essa música se você gostou dela, tá bom? Apesar de a gente ter tido algumas interferências aí por causa dos cachorros da rua, que aqui tem bastante, né? Mas então, bom, eu vou deixar a informação dessa música aqui na descrição do vídeo, aí depois você pode baixar e pode procurar ela adequadamente, tá bom? A partir de agora então a gente pode começar a evocação dos nossos bons amigos, pedindo obviamente a presença deles e a permissão para que nós possamos então começar a nossa prece, tá bem? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, nós pedimos humildemente a partir de agora que os bons espíritos possam dignar-se a estar do nosso lado e orientando os nossos pensamentos a fim de que nós possamos ter um bom aproveitamento das leituras do dia de hoje. Nós possamos também inspirar os nossos irmãos, criando uma egrégora positiva de vibração muito favorável a todas as consciências que estejam interessadas nessa prece, e mais ainda aqueles que dela necessitam, né? E que obviamente os bons amigos possam usar essa vibração para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, se for o caso. Assim pedimos a permissão de Deus, a bênção de Jesus e a orientação dos bons espíritos para que nós possamos então começar a nossa prece. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos ajudem a escolher uma boa leitura e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Amai os vossos inimigos, né? Pagar o mal com o bem. Aprendestes do que foi dito: amareis o teu próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que, se a vossa justiça não foi maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de 5 a 20, 43 a 47. 2. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam?
E se vós fazei o bem apenas aos que fazem bem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má índole também fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles a quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 33. 32 a 36, desculpa. Aí vem a explicação. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos para um irmão ou como um amigo. A ternura dá-se a entender a confiança, e não podemos confiar naqueles que sabemos que nos querem o mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença das sensações que experimentamos ao nos aproximarmos de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Esse ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar uns aos outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar os inimigos é ter para com eles uma afeição Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem, e não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade, e não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção ou atos. Sem intenção de os humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai os vossos inimigos. E aqui ele continua, né? Mas tem uma palavra aqui que eu achei interessante na explicação, né? Que é logo no primeiro capítulo, na primeira frase da explicação, e isso me chamou atenção assim, num ponto interessantíssimo. Eu gostaria de compartilhar esse raciocínio aqui com vocês. Eu vou ler novamente. O começo da explicação é o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores
vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Na verdade, para a gente conseguir essa vitória sobre o egoísmo e o orgulho, a gente primeiro precisa esmiuçar um pouquinho essa palavra egoísmo e orgulho, porque todo o resto do texto ele é muito claro, né? Mas se a gente não entende a causa da reação emocional, ou seja, da reação apaixonada, obviamente fica um texto quase utópico, né? Porque assim, não adianta eu ser hipócrita, né? Agir de maneira hipócrita. Se meu coração está vibrando medo, tristeza, rancor, ódio, raiva pelo meu inimigo, é óbvio que é quase uma utopia eu tentar imediatamente, né, sufocar todo esse sentimento e agir com benevolência, com vibração positiva e tal, até porque você não consegue ocultar a vibração. Você pode até ser educado com o seu inimigo, mas a sua vibração é horrível. Veja, por exemplo, nesses processos, nessas audiências jurídicas que acontecem aí, que a gente vê o tempo inteiro, né? Os advogados estão se xingando lá, usando palavras horríveis, né? Mas com uma erudição tal que parece que eles estão falando fino, né? Parece que eles estão falando educadamente, mas na verdade eles estão com muito ódio. Então, assim, ao mesmo tempo que eles estão assim putíssimos de raiva, eles estão usando um tipo de eloquência que parece que eles estão calmos e controlados, o que não é verdade. E obviamente o universo não entende essa linguagem erudita, o universo entende vibração. Então se o cara está vibrando aquilo, acabou. Da mesma maneira é a gente, né? Da mesma maneira é a gente. Então esmiuçando esses dois sentimentos, egoísmo e orgulho, por que eu quero colocar isso? Porque é o seguinte, quando a gente vai, por exemplo, para o teatro, e a gente vai estudar um pouquinho de dramaturgia, a gente entende que um dos maiores dramaturgos que nós já tivemos, né, pelo menos foi o que publicou, não necessariamente a autoria dos textos é dele, isso já é cientificamente comprovado, que ele tirou referências de outros lugares e tal, mas William Shakespeare, né, o inglês William Shakespeare, ele tratava as paixões, né, de uma maneira muito interessante, porque é através das paixões, né, do embate das paixões, que a gente consegue entender um pouco sobre a natureza humana, né? E por que eu estou puxando essas coisas todas? Porque, por exemplo, o egoísmo e o orgulho, na verdade, é uma reação apaixonada, né? E só para esclarecer uma coisa, que é o seguinte, né? Paixão, vamos dizer assim, né? São sentimentos, vamos dizer, não de intensidade, mas são sentimentos menores, né? Por quê? Porque todo o ser humano deficiente, ele se move pelas paixões, né? Todo o ser completo, né, mais próximo, pelo menos, da completude, ele obviamente tem a capacidade de amar. E obviamente a nossa sociedade ocidental confunde muito o amor com a paixão, né? E aí, onde é que eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar na seguinte coisa: quando a gente se sente inseguro, vou dar um exemplo. Você foi uma criança que a vida inteira teve necessidades não atendidas. Você era uma criança muito pobre, faltava de tudo na sua vida e não sei o que lá. Naturalmente, você tem uma tendência de ser no futuro uma pessoa egoísta. Você pode ser uma pessoa egoísta, por quê? Porque você lógico que um psicólogo poderia falar muito melhor disso do que eu, né, a razão desses traumas e tal, mas é o seguinte, porque esses mecanismos são muito complexos da mente humana, e eu estou dando aqui obviamente uma coisa bem rasa, né, um exemplo bem raso. Mas imagina que você nunca teve nada na tua infância e você, enfim, sempre foi privado de tudo.
e aí isso criou em você um sentimento de egoísmo. Então, por exemplo, você sempre pensa em você. O fato de você ser inseguro, estar inseguro em relação à vida, faz você se tornar uma pessoa egoísta. Então você pensa em você primeiro, em reservar para você, em guardar para você, porque você sabe que o oposto disso é muito ruim, né? Não é que todas as pessoas que passaram por isso, obviamente, são egoístas. Não estou dizendo isso. Estou só fazendo uma alusão aqui para dizer que, por exemplo, esses mecanismos, como eu já disse, são muito complexos, mas por algum motivo você sente algumas carências, alguns traumas, algumas faltas, e isso faz você se transformar em uma pessoa egoísta. E o outro sentimento que ele cita aqui é o orgulho, né? E que é aquela sensação, obviamente, da gente se sentir bem com aquilo que a gente faz. Então você começa a ter um sentimento de que tudo que você faz é melhor do que o dos outros, né? Então isso é um orgulho, no sentido ruim da coisa, né? Não que o orgulho seja todo ruim, mas esse tipo de orgulho é ruim, né? Quando ele está fora de equilíbrio, né? Então o que acontece? Quando a gente carrega em nós lacunas, a gente está sendo movido pelas paixões, né? E aí é muito mais difícil você que tem uma série de lacunas, né? Quando você se entra num embate com qualquer pessoa e aí essa pessoa acaba virando seu inimigo, obviamente essas lacunas vão ser colocadas à mesa, né? Então é ali que você vai despertar a raiva, o ódio, né? Você vai querer injuriar o outro, você vai querer, sei lá, você vai querer diminuir o outro. Por quê? Porque você também está cheio de fraquezas. Então, por exemplo, se eu sou um cara fraco, de pequena estatura e fraco, obviamente eu não vou querer enfrentar um cara muito maior do que eu, porque eu sei que eu vou apanhar. Então qual que seria a estratégia? Diminuir o cara, ofender a honra dele, falar, pô, mas o cara é um, sei lá, mas ele é um canalha, ele não paga ninguém, sei lá, alguma coisa assim, entende? Porque obviamente eu não tenho porte para enfrentar ele frente a frente, né? E aí obviamente as reações que essa pessoa tem, obviamente mexe com esses meus traumas, mexe com essas minhas lacunas, e isso me causa muita fúria, muita raiva. Ou seja, nesse embate, nesse relacionamento apaixonado um pelo outro, né? Porque isso é paixão, né? Obviamente a gente se desgasta, a gente se odeia. Agora, como se livrar desses dois sentimentos, que eu acho que é a raiz de tudo? Pelo menos não só esses dois, mas nós temos dezenas e dezenas de sentimentos que a gente não entende, que a gente não sabe nem qualificar. É uma coisa que eu já fiz até alguns vídeos aqui nesse canal, falando sobre, não sobre esse daqui do Evangelho no Lar, mas outros vídeos no canal, falando sobre essa questão da gente saber qualificar o que a gente está sentindo. Isso é muito importante, porque na medida que a gente começa a entender quem a gente é e como qualificar os sentimentos, a gente começa também a identificar o que a gente está sentindo, né? E aí, se a gente for um pouquinho mais filosofar um pouquinho mais, a gente vai saber que nós sempre temos aquela barreira dos 3 porquês, né? Então, por exemplo, se eu identifico que eu estou sentindo raiva, não frustração, não melancolia, mas raiva, eu sei como qualificar a raiva, eu reconheço o sentimento de raiva, aí eu me pergunto, sim, mas por que eu estou sentindo raiva, né? E aí obviamente o meu cérebro vai tentar justificar porque eu estou sentindo raiva, e aí eu vou então e faço uma próxima pergunta, mas por que disso? E depois que eu tiver uma segunda resposta, né, que eu chegar numa segunda conclusão, eu vou obviamente perguntar pela terceira vez, mas por que isso? Ou seja, aí a gente vai começar a identificar essas lacunas que a gente carrega, né? Nessa segunda e terceira perguntas a gente começa a identificar as lacunas. E aí quando você começa a identificar as lacunas, você fala assim, tá certo, mas eu preciso trabalhar isso, preciso trabalhar esse sentimento, né?
Então, por exemplo, uma coisa que comigo acontece às vezes, né? E eu vou dar um exemplo pessoal. Às vezes eu estou trabalhando numa coisa e eu não tenho paciência. Eu fico impaciente, eu fico muito impaciente. Mas por quê? Porque eu sei que eu não quero fazer aquela coisa, mas eu sou obrigado, porque eu tenho obrigações, eu tenho que pagar a conta, eu tenho não sei o que lá, e aí eu quero fazer. Então assim, eu tenho que criar condicionamentos para eu continuar dando sentido àquilo que eu quero fazer, porque emocionalmente eu não quero fazer. Eu não quero fazer, não estou à vontade de fazer, mas faz parte do escopo do trabalho, então você acaba tendo que fazer. Você não pode fazer só o que você quer na vida. Você tem que fazer, todo o trabalho tem isso, tem a parte boa e tem a parte ruim. E às vezes eu estou muito impaciente, porque eu estou de saco cheio. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa chata, eu quero terminar isso aqui embora, eu quero ir embora, não quero fazer mais nada, e eu acabo gastando muita energia nisso. E por que isso acontece? Eu já identifiquei. Porque às vezes o volume de trabalho é muito alto, é muito grande, eu me exijo demais, me culpo demais, me cobro demais, e aí obviamente o que acontece? Eu não estou cuidando bem de mim, eu estou exagerando na dose de trabalho. E aí quando você fica exagerando na dose de trabalho, eu estou me maltratando. E aí quando aparece alguma coisa que eu não quero fazer, obviamente eu fico mais irritado. Isso é uma reação natural, subconsciente. Por quê? Porque eu não quero fazer aquilo, estou cansado, não quero. E aí, a partir disso, você começa a trabalhar, ou fazendo um combinado, que é, no meu caso, fazendo outros tipos de compensação, ou, obviamente, diminuindo o volume de trabalho, porque senão não vai dar certo, eu vou acabar ficando doente. Por quê? Porque, obviamente, o corpo vai arrumar um outro jeito de me informar que eu preciso mudar o caminho, mudar a rota. E isso é em tudo que a gente vai fazer na vida. Agora a questão é, se a gente não sabe sequer qualificar o que a gente está sentindo, aí lascou. Né? Aí lascou. Então a gente precisa começar a tentar saber qualificar. Ou seja, putz, eu estou com esse sentimento é por quê? Ah, é por causa disso. Mas por que eu estou sentindo isso? E aí, obviamente, você vai fazendo uma tecnologia reversa, vamos dizer assim, para tentar identificar o porquê desse sentimento. E aí, a partir disso, começar a trabalhar esses sentimentos. Porque uma questão é, como eu estou dizendo aqui, que tem exatamente tudo a ver com a leitura. Quer dizer assim, você pode esconder, você pode usar a máscara, né, ser hipócrita, e não tem problema nenhum. A acepção da palavra ser hipócrita é isso, né? Eu finjo uma coisa, mas estou sentindo outra, né? Esse simulacro de que está tudo bem, né? essa criação dessa simulação de que está tudo bem, por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu não gosto e eu cumprimento tudo, sei lá, não sei o que, vou dar outro exemplo, um vizinho que eu tenho que faz barulho pra caramba com o carro dele, com a moto dele, que me enche o saco. Eu passo de lá, bom dia, boa tarde, como se nada tivesse acontecendo. Estou com raiva do cara, eu tenho raiva do cara. Qual o problema você sentir raiva do cara? Nenhuma. Desde que você vá trabalhar isso. Entende? Por quê? Porque na medida em que você começa a identificar esses teus pontos falhos, você começa a ganhar autonomia. E aí então, por exemplo, vai chegar um dado momento que eu começo a saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que afeta, o que não afeta, porque eu já avaliei de todas as maneiras aquela situação. E aí sim eu tenho capacidade, por exemplo, de passar pelo cara da moto e tentar enxergar alguma coisa que emocionadamente eu não consigo. Aí eu falo assim, bom, conscientemente eu não gosto do cara, não adianta, eu não gosto, mas será que não tem algo de diferente que eu poderia fazer em relação a essa situação? Por quê? Porque obviamente eu já estou mais integralizado, eu tô com menos buraco, então assim, eu estou com menos entradas para vetores apaixonados, entende? Então assim, eu não tudo bem, não gosto da moda dele, não sei o que lá, mas será que o cara não, sei lá, não gosta de planta como eu, ou tem um bicho que eu gosto como ele também gosta? Entende?
É aí nesse momento que acontece uma afinização. É aí nesse momento que, por exemplo, você começa a enxergar a situação de um jeito diferente, né? E aí, obviamente, que a gente começa então vamos dizer assim, a lapidar esses sentimentos e a consciência, tá certo? Então, assim, eu acho importante isso, porque assim, se a gente não consegue resolver, a gente nem sabe o que a gente sente, como é que a gente pode escolher o que vai sentir se a gente nem sabe o que sente? Não tem como. Então acho que isso é um ponto importante, tá bom? E aí, por conta disso, vamos puxar o primeiro Pai Nosso aqui para nossa primeira vibração, fazendo um Pai Nosso pelos nossos inimigos, tá? Por quê? Porque hoje a energia, eu senti que a energia está estranha. Eu não consegui entender muito bem o que é. Me deu um sono estranho. Eu não sei se foi de alguma coisa que aconteceu durante o meu dia, enfim, alguma coisa que me atingiu. Mas estamos aí. E aí eu queria fazer uma prece por conta disso aos nossos inimigos encarnados ou desencarnados, que eles recebam vibrações positivas e cheias de paz, porque todos nós erramos, todos nós temos falhas na nossa formação e todos nós estamos no caminho do aprendizado e da evolução. Então, por conta disso, eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse Pai Nosso, tá bom? Sendo assim, pedimos aos bons amigos que nos ajudem nesse momento, orientando os nossos pensamentos, para que os nossos inimigos recebam também essa vibração positiva. E antes de tudo, pedimos perdão aos nossos inimigos por qualquer coisa que tenhamos feito e que nos façam incompreendidos. Todos nós somos devedores uns dos outros, de alguma maneira, porque estamos aqui para evoluir a nossa consciência. Sendo assim, pedimos humildemente aos bons espíritos que levem essas vibrações de amor e de paz e de positividade a todos aqueles que de alguma maneira estão conectados a nós. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Costumava sentar-me sob frondosa árvore para ler livros sagrados. Um dia um pássaro não me deixava concentrar na leitura. Levantei-me, não muito satisfeito, e já ia me recolher, quando percebi que ele cantava de alegria, por estar junto ao céu, à árvore, ao homem e ao livro. Envergonhado, aprendi a respeitar a alegria dos outros. Antes de tudo, essa leitura fala obviamente na questão do despertar, né? Despertar da consciência, né? Quando a gente tem aquele insight e fala, meu Deus, né? Como eu não tinha percebido isso. Vamos então agora pedir mais um Pai Nosso, como é de costume, de prática e de organização da nossa prece, por nós mesmos.
pelas nossas dificuldades e desafios, e pedir que os nossos bons amigos possam nos orientar, nos ajudar, né? E obviamente nos preparar para o futuro, ou seja, para azeitar a situação de modo que tudo aconteça da melhor maneira possível. Tá bom? Nossos bons amigos, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, estejam em preparação e orientação para os nossos pensamentos, a fim de que nós possamos compreender a verdadeira razão e necessidade dos nossos entendimentos em direção ao nosso caminho correto. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que continuem abençoando as nossas vidas para que nós possamos, fortalecidos por essas intenções, atingir mais facilmente os nossos aprendizados, os nossos entendimentos e especialmente que nós possamos esclarecer um pouco a nossa consciência no decorrer dos dias. Que Jesus nos abençoe a todos e já agradecemos a vós, os bons espíritos, pela presença. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Ser um canal do amor. Servir é colocar os seus dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. A felicidade passa por você para chegar no outro. E isso é muito verdade. Eu acho que isso é muito verdade, porque todas as vezes que a gente pratica algo em relação ao outro, o maior beneficiado é sempre a gente, né? Em termos vibracionais especialmente, né? Porque nesse sentido é como diz o texto, nós nos tornamos um elo. Por quê? Porque não basta a gente ser hipocritamente simpático. Por exemplo, eu vou, sei lá, eu aprendi na igreja que é importante a gente fazer isso. Então assim, você não está com o coração vibrando nisso. Você faz porque alguém mandou você fazer. Porque você acha bonito, porque você sente culpa, porque, sabe, alguma coisa te conduz a fazer aquela atitude, mas você necessariamente não está entendendo bem. Ao passo que quando você vibra positivamente, e você obviamente entra nessa vibração, ou seja, nessa simbiose, nessa sintonia, nessa equalização energética, nessa simpatia, nessa, né? Simpatia é uma palavra boa, né?
Quando a gente entra nessa simpatia, nessa simbiose energética, obviamente a gente acaba virando um elo nessa corrente. E aí, obviamente, essa energia vai passar por você. Então, você nesse caso é o seu maior beneficiado, né? Porque você que não tinha nada tomou uma atitude, por conta disso a energia vai fluir por você, né? Vai fluir, não, vai fluir por você, né? Para atingir o outro. Então, isso é uma coisa importante. A gente obviamente entra numa outra vibe, né, necessariamente. E aí obviamente na maioria das vezes a gente é recompensado, pois a nossa vibração, né, a nossa frequência vibracional aumenta. E obviamente essa frequência vibracional está mais próximo da existência do espírito, né, ou seja, da consciência, do que a vibração do corpo físico mais denso, né? Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai entender que fisicamente, sua ciência já comprova, que o nosso corpo físico ele vibra numa frequência bem mais baixa do que vibra a frequência da consciência, né? Um corpo é mais sutil e um corpo é mais denso. Quanto mais sutil, mais vibração mais alta. Quanto mais denso, vibração mais baixa, né? Isso é lei da natureza. Isso é explicado pela física. Então ciência e espiritualidade caminham juntas. E tudo que a gente faz pelo outro, tudo que a gente faz para subir a nossa vibração, é bom para nós. Então que nós escolhamos, na medida do possível, viver a vida da consciência, né? Incrementar, insuflar coisas na consciência em vez de coisas no corpo físico, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês continuem essa reflexão na casa de vocês, na cama de vocês, e que a gente possa se encontrar ainda essa semana mais uma vez para a gente fazer mais um Evangelho no Lar, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê em breve. Até lá.